Saudações acadêmicas, chamo-me Magda da Graça Guambi e hoje irei apresentar a natureza e movimentação das contas. Dizer que primeiro as contas elas são agrupadas segundo as contas do ativo, as contas do passivo, as contas do capital próprio, as contas de gastos e as contas de rendimentos. Segundo a regra de movimentação dos débitos e créditos, as contas do ativo elas geralmente debitam pelos aumentos e creditam pelas diminuições. As contas do passivo geralmente elas creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições. E as contas do capital próprio, elas têm o mesmo para fazer, têm as mesmas regras que as contas do passivo. Elas creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições, e as contas dos gastos têm o mesmo movimento que as contas do ativo. Elas debitam pelos aumentos e creditam pelas diminuições, e as contas de rendimentos também têm o mesmo processo que as contas do passivo e também as contas do capital próprio. Elas geralmente acredita pelos aumentos e debita pelas diminuições. As contas são agrupadas em 8 classes. Primeiro temos a classe número 1 que fala dos meios financeiros, a classe número 2, a classe número 3 que fala dos investimentos de capital, a classe número 4 fala das contas a receber, fala das contas a pagar, acréscimos e diferimentos, capital próprio, gastos e perdas, rendimentos e rendimentos e ganhos, e por último a classe número 8 que fala dos resultados. As contas da classe 1 que fala dos meios financeiros, era geralmente uma classe que apresenta contas de caixa, de bancos, de outros instrumentos financeiros. Na conta 1.1 caixa, era geralmente uma entidade que precisa de várias contas caixa. Nesse caso, é o dinheiro, é o valor que temos aqui conosco, é o valor que temos aqui no nosso bolso, podemos dizer assim. Para as suas operações e locais específicos, como sede, departamentos, lojas e fábricas, cada uma com a sua própria subconta. Ela geralmente, a conta 1. Caixa, tudo que é referente a departamentos ou sede ou lojas, ela é criada subcontas para que não haja nenhuma confusão, que para facilitar o controle e a gestão. Por essa razão, que criado na conta 1.1 caixa, geralmente são criadas subcontas. É aceitável criar subcontas para que não haja confusão, que não haja desavenças, para que não hajam desavenças, não hajam coisas de qualquer maneira. Na movimentação, quando existe um fundo fixo de caixa, ela normalmente debita-se pelas vendas e prestações de serviços a dinheiro e também credita pelos pagamentos efetuados em dinheiro, que sejam elas compras, dívidas a fornecedores, ordenamentos e salários. E também ela tem outras formas de debitar. Ela normalmente debita pelos recebimentos de clientes, pelos levantamentos efetuados em bancos, e também tem uma outra forma de creditar que credita também pelos depósitos bancários efetuados em numerário. Quando existe um fundo fixo de caixa, ela geralmente, no sistema de fundo fixo de caixa, a conta 1.1 não é alterada, exceto quando o fundo, neste caso, fixo, é estabelecido ou reforçado ou reduzido, e essas movimentações geralmente registradas sempre por contrapartida da conta 1.12, que fala do depósito à ordem. Na conta 1.2.1, que fala de depósito à ordem, a conta 1.2.1, a depósito à ordem, é assim movimentada. Ela simplesmente debita pelos depósitos efetuados, ou seja, mesmo transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos ou mesmo juros que foram mesmo recebidos. E também ela acredita-se pelos pagamentos efetuados, seja por cheque ou por transferência ou seja, por uma transferência bancária, ou mesmo seja por liquidações de empréstimos de juros pagos. E a conta 1.2.2, que fala de depósitos com pré-aviso, e a conta 1.2.3, que fala dos depósitos a prazo. Geralmente essas contas englobam depósito com aviso prévio e depósitos a prazo. Elas têm mesmo movimentação. Podemos dizer que elas têm mesmo movimentação. Então, normalmente elas são debitadas quando
os depósitos são estabelecidos ou simplesmente reforçados e elas creditam quando ocorre o resgate total ou um resgate parcial de um depósito qualquer que foi feito. E a conta 1.3, que fala dos outros investimentos financeiros, ela geralmente depende do valor justo do instrumento financeiro. Essa conta simplesmente ela pode sim ser debitada ou creditada e será movimentada da seguinte maneira. No caso do instrumento financeiro dos ativos, ela é debitada quando o instrumento é reconhecido ou quando há simplesmente uma valorização positiva, podemos dizer assim, e é creditada quando há uma desvalorização do instrumento que até, por exemplo, até zerar, ou quando o instrumento é retirado do reconhecimento. Quando refere-se aos instrumentos financeiros passivos, do lado do passivo, ela simplesmente é creditada pelo reconhecimento de algum instrumento financeiro e também pelas alterações que sejam positivas ou ao justo valor, e também é debitada é debitada simplesmente por alguma redução que foi feita do justo valor até reduzir a zero, até ser o valor ser zero, ser totalizado a zero. E pelo desconhecimento do instrumento financeiro. Na classe 2, que fala dos inventários de ativos biológicos, temos a classe apresentada as seguintes classes. Classe 2.1, as contas 2.1 que fala das compras, 2.2 que fala das mercadorias, 2.3 que fala dos produtos acabados e a 2.4 que fala dos subprodutos, desperdícios, e 2.5 que fala dos produtos ou serviços, é 2.6 que fala de matérias-primas auxiliares, 2.7 que fala dos ativos biológicos, 2.8 que fala da regularização dos inventários. Na conta 2.1 existem sim seguintes subcontas. Existem subcontas na conta 2.1. Na conta 2.1 temos a subconta de 2.1 mercadorias, 2.1.2, que fala de matérias-primas auxiliares e materiais, 2.1.7 que fala de devolução de compras, a 2.1.8 que fala dos depósitos e abatimentos. E recomenda-se também criar uma outra conta que é a 2.1.3 que fala dos ativos biológicos. Quanto à movimentação, no sistema de inventário permanente, a conta 2.1 é uma conta que debita pelo valor de algumas compras, ou seja, de compras e despesas adicionais, despesas que foram adicionadas, de despesas adicionais de compras, simplesmente de compras, sendo que ela é simplesmente creditada pelas transferências que são feitas para as contas de inventários correspondentes nesse exato momento. E também no sistema de inventário intermitente ou periódico, a conta simplesmente é debitada da mesma forma que o sistema de inventário permanente, mas é acreditada apenas quando no final, simplesmente é acreditada no final, acreditada apenas no final do período de apuração, transferindo simplesmente a saída para as contas do inventário. A conta 2.2 que fala de mercadorias, no sistema de inventário permanente, nós dizemos que ela debita pelas compras de mercadorias e simplesmente acredita pelos custos das mercadorias vendidas. No sistema de inventário intermitente, ou seja, periódico, ele é debitada pelo valor das existências finais, que determina por uma contagem, simplesmente uma contagem que seja ela física das mercadorias, e acredita pelo valor das existências iniciais, que nesse caso nós já temos. A conta 2.3, produtos acabados e intermédios, que debita-se da seguinte forma. No sistema de inventário permanente, ela é uma conta que é debitada simplesmente pelos materiais utilizados na produção, pela mão de obra, podemos dizer assim, mão de obra que seja ela direta, e pelos custos gerais de fabricação, da nossa fabricação, atribuídos para uma produção que até uma fase em que o produto se encontra. E no sistema de inventário
inventário intermitente, ela simplesmente é debitada pelo valor das existências que sejam elas finais. Ou seja, existências que foram consideradas existências finais, existências mesmo que já foram mesmo finais, não existências que simplesmente ela é determinada por uma contagem física desse certo produto, de produtos acabados ou sejam produtos intermédios, juntamente com uma mensuração de custos de alguma produção que foi feita para assim ser considerada para assim ser considerada débito. E acredita-se da seguinte forma: no sistema de inventário permanente, ela acredita pelo custo de alguma produção de produtos acabados, sendo simplesmente em contrapartida da 2.3, que fala dos produtos acabados e intermédios. No sistema de inventário intermitente, ela simplesmente é acreditada pelo valor das existências iniciais que foram feitas, que foram consideradas, sendo em contrapartida da conta 6.1.2, que fala da variação de produção, que seria a coisa mais lógica, sendo acreditada essa conta. Na conta 2.5, que fala dos produtos e serviços em curso, ela simplesmente debita-se da seguinte forma: no sistema de inventário permanente, essa conta é debitada pelos materiais, seja mão de obra, seja ela direta, para que ela seja direta, e custos gerais de fabricação, de alguma fabricação que simplesmente são atribuídos a uma produção até algum estágio atual desse mesmo produto que foi considerado mão de obra ou algum material. E no sistema de inventário intermitente, ela é debitada pelo valor das existências finais, existências que foram consideradas finais, ela é assim debitada. E ela é determinado e simplesmente também determinado por uma contagem física dos produtos e trabalhos em curso, com uma identificação da fase de alguma fabricação e mensurações dos custos incorridos até que aquele estágio de produção seja atingido, assim podemos ser dito. E também ela acredita-se da seguinte forma: no sistema de inventário permanente, já que existem dois sistemas de inventário, no sistema de inventário permanente, ela é acreditada pelo custo de alguma produção dos produtos que sejam considerados acabados, que sejam registrados como produtos acabados, sendo em contrapartida da conta 2.3, que fala dos produtos acabados intermédios. E no sistema de inventário intermitente, ela é sim creditada pelo valor de existências iniciais, sendo em contrapartida da conta 6.1.2.3, da variação de produção. Na conta 2.6, que fala das matérias-primas auxiliares e materiais, esta conta possui uma subconta sim 2.6.1, que fala de matérias-primas, matérias auxiliares, materiais. E dentro da 2.6.3 também existem outras subcontas da conta 2.6.3, e também temos a conta 2.6.4, que fala de matérias-primas auxiliares e materiais em trânsito. Essa conta movimenta-se da seguinte maneira: ela geralmente debita-se da seguinte forma: no sistema de inventário permanente, esta conta é debitada pelas compras de mercadorias, em contrapartida da conta 2.1.2. No sistema de inventário intermitente, ela simplesmente é debitada pelo valor das existências finais, que simplesmente é determinado por uma contagem física. Esta é considerada uma contagem física de mercadorias com créditos de conta 6.1.1.6. E acredita-se simplesmente no sistema de inventário permanente, ela é acreditada pelo custo de mercadorias vendidas, sendo elas em contrapartida da conta 6.1.6. E no sistema de inventário intermitente, ela simplesmente é acreditada pelo valor de existências que sejam consideradas iniciais, sendo em contrapartida da conta 6.1.1.6. Na conta 2.7, que fala dos ativos biológicos, para esta conta existem várias subcontas.
como nós já havíamos dito, na conta 7, desculpa, não havíamos dito, na conta 2.7 existem várias subcontas. E dentro da conta 2.7.1 existe a conta 2.7.1.1 que fala dos animais, também plantas. Na conta 2.7.2 também que fala dos consumíveis, também existem outras subcontas. Tendo a movimentação, temos aqui para os ativos biológicos de produção no sistema de inventário, que seja considerado um sistema de inventário permanente, a conta é simplesmente debitada pelas compras de ativos biológicos, em contrapartida da conta 2.1.3, que nós podemos também criar, e pelos ganhos que são decorrentes do aumento do justo valor, em contrapartida da conta 2.6.4.9. No sistema de inventário intermitente, ela é simplesmente debitada pelo valor de existências que são consideradas finais nesse mesmo período dos ativos biológicos, que são determinados por uma contagem que seja considerada uma contagem física, com créditos da conta 6.1.2 a ser criada. Podemos criar essa conta. E a variação de produção. Acredita-se da seguinte forma: no sistema de inventário permanente, ela acredita pelo custo, que seja considerado custo dos ativos que são considerados custos vendidos e mensurados, em contrapartida da conta 6.1.7, e pelas perdas também que são decorridas durante uma redução do justo valor, em contrapartida da conta 6.8.4.9. No sistema de inventário intermitente, ela é acreditada pelo valor das existências que foram consideradas iniciais de alguns ativos, de outros ativos que foram biológicos, em contrapartida da conta 6.1.2, que podemos também criar em variação de produção. Na conta 2.8, regularização de inventários, esta conta possui os seguintes subcontas: a conta 2.8.2, mercadorias, produtos acabados, subprodutos, desperdícios, produtos em serviços em curso, matérias-primas auxiliares e ativos biológicos. Movimentação. Ela debita-se pelas sobras em inventários por crédito da conta 7.6.4.2 e também acredita-se pelas ofertas de inventários e a clientes por débito da conta 6.8.9.3 e também pelas quebras em inventários e ativos biológicos por débito da conta 6.8.4.2. E a conta 2.9, que fala dos ajustamentos para o valor realizável que é líquido. Esta conta geralmente é a natureza credora e é creditada quando há uma redução, quando é considerada uma redução no valor dos inventários e ativos biológicos para o valor realizável líquido, em contrapartida da conta 6.4.1. E debitada quando há uma reversão por ajustamentos para o valor realizável líquido, em contrapartida da conta 7.4.1.1. Ou quando ocorre a realização de perda ou mesmo venda ou baixa dos inventários e ativos biológicos em contrapartida da conta correspondente, seja ela correspondente ou considerada. A conta da classe 3, que fala da classe 3, que fala de investimentos de capital. Esta classe apresenta as seguintes contas: a conta 3.1, que fala de investimentos financeiros, a conta 3.2, que fala de ativos tangíveis, os ativos intangíveis, os investimentos em capital, os ativos não correntes detidos para a venda, os ativos tangíveis de investimento, amortizações acumuladas, a imparidade e, por último, imparidades acumuladas de investimento de capital. Na conta 3.1, investimentos financeiros, nós temos várias subcontas. Elas possuem algumas subcontas que falam de investimentos de subsídios, associados, entidades conjuntamente controladas, outros investimentos financeiros e também investimentos detidos até a maturidade, outros investimentos disponíveis para a venda. E elas geralmente podemos dizer que, em condições normais, ela debita simplesmente quando ocorre a qualquer aquisição de investimentos financeiros, como alguma compra de ações ou mesmo títulos
ou mesmo títulos de renda fixa, participações em outras empresas, entre outros. E ela geralmente acredita quando ocorre a venda ou mesmo, podemos dizer, algum resgate que seja considerado investimentos financeiros e também quando são recebidos dividendos ou mesmo juros de investimentos como se aplica, né? Na conta 3.2, que fala de ativos tangíveis, temos várias subcontas também. E ela geralmente, esta conta que fala da conta 3.2, ativos tangíveis, temos a conta da 3.2.1, que fala das construções, que fala dos equipamentos básicos. Ela simplesmente na verdade, ela trata assim de ativos tangíveis, coisas palpáveis, coisas que nós conseguimos ver, coisas que nós conseguimos ver e pegar, podemos dizer assim. E também podemos criar outras contas, como a conta 3.2.8, que podemos criar como equipamentos, podemos criar e escrever como equipamentos biológicos. E a conta dos ativos, de outros ativos tangíveis, nesta conta inclui ativos fixos, ativos que não se movem, ativos tangíveis, não cobertos pelas contas anteriores, e neste caso das outras acima. Então, as contas da classe 3.2 a 3.2.9 são assim movimentadas da classe 3.2.1, que fala das construções, até os outros ativos tangíveis. Ela é debita pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com ativos fixos tangíveis que não se encontram em curso, e também elas acreditam pela alienação dos ativos tangíveis ou mesmo pela revalorização dos valores dos bens, caso seja adaptado pelo modelo de justo-valor e é ocorrido por uma variação. Na conta 3.3, que fala dos ativos tangíveis, a conta 3.3, ela geralmente possui as seguintes subcontas, que fala das despesas que fala das despesas de desenvolvimento, ela fala das propriedades industriais, fala do goodwill, ativos de exploração, entre vários outros. Na conta dos 3.3, que fala dos ativos intangíveis, aí foi uma falha, eu escrevi ativos tangíveis, mas na verdade são ativos intangíveis. Nos ativos intangíveis, entendemos que elas deverão mesmo ser criadas subcontas para a conta 3.3, que fala de programas de computadores, 3.3.6, que também podemos criar, 3.3.7, dependendo da nossa vontade, nós podemos sim criar contas, é permitido criar contas. E também a conta 3.3.1, que faz das despesas, essa conta é movimentada pelo reconhecimento como um ativo de custos incorridos em alguns projetos de desenvolvimento. E ela é acreditada também, como havia dito, também acredita também da mesma forma que a conta de uma das formas, que é a conta 3.2, né, se não me falha a memória, pela alienação dos projetos de desenvolvimento também. Na conta 3.4, que fala dos investimentos em curso, também temos outras subcontas. Temos várias subcontas e também essas subcontas, elas geralmente são contas dos ativos tangíveis 3.4.2, 3.4.3 e também 3.4.1, e também temos a conta 3.4.1. Recomenda-se que esta criação da conta 3.4.1 sejam criadas, 3.4.1 e 3.4.4 sejam criadas. Nós podemos criar se existirem condições, se existirem maneiras, se existirem necessidades de criar, não são proibidas de ser criadas, podem sim ser criadas. E geralmente a conta 3.4.2, que fala dos ativos tangíveis, ela normalmente, ela é acreditada assim, ela é debitada
por algumas requisições de pagamentos por conta de ativos, que sejam eles tangíveis ou mesmo em curso, que cumpram critérios de reconhecimento do sistema NIRF. Não, do sistema do NIRF, das normas de contabilidade de relato financeiro, 13, diz que fala dos ativos tangíveis, ativos que são palpáveis. E acredita-se pela transferência de algumas respectivas contas da classe 3.2, que também fala dos ativos tangíveis. E também pode ser criada pela imparidade de ativos tangíveis em curso por contrapartida da conta 4.3, que fala dos empréstimos. Na conta 3.5, que fala dos ativos não correntes detidos para venda, a movimentação é da seguinte maneira. Geralmente os ativos elas são debitados quando são transferidos sendo registrados nas contas apropriadas na classe 3, e também acredita-se as vendas são creditadas nas contas da classe 1.1 caixa, 1.2 depósito da ordem ou mesmo a 4.5 devedores diversos. A conta 3.6, que fala dos ativos tangíveis de investimento, temos a seguinte movimentação. Ela geralmente debita pelas compras de ativos tangíveis de investimento, incluindo as despesas de compra por crédito de conta 1.2, que fala dos depósitos, ou mesmo pelos fornecedores de investimentos de capital. E também ela acredita geralmente pelas vendas de propriedade por débito de conta 1.2 ou mesmo por devedores diversos. A conta 3.8, que fala de amortizações acumuladas, ela possui várias subcontas. Ela possui a conta de amortizações acumuladas em ativos tangíveis e também possui a conta de amortizações acumuladas em ativos intangíveis. Acumuladas em ativos intangíveis. Ela geralmente, podemos dizer que ela geralmente em condições normais, ela primeiro acredita a conta 3. Acredita pelas amortizações do período por débito ou mesmo a conta 6.5.1 quando estamos a fazer algum lançamento, e também debita por alguma alienação ou mesmo um abate que houve dos ativos tangíveis. E a conta 3.8, que fala de amortizações acumuladas dos ativos tangíveis, ela geralmente é debitada por alguma alienação ou mesmo abate dos ativos intangíveis, e também acreditada pelas amortizações do período por débito ou mesmo da conta 6.5, que fala de amortizações do período dos ativos intangíveis. A conta 3.9, que fala da imparidade acumuladas e investimentos de capital, a conta 3.9 possui sim várias subcontas, como já havíamos dito. Ela tem a conta 3.9, que fala de imparidade acumulada, 3.9.2, que fala de imparidades acumuladas, e também temos conta 3.9, que fala da imparidade também ativos intangíveis. Temos aqui a classe número 4, que fala das contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Esta conta, geralmente, ela apresenta as seguintes contas. Apresenta a conta 4.1, que fala dos clientes, 4.2, que fala dos fornecedores, 4.3, que fala dos empréstimos obtidos, 4.4, que fala do Estado, 4.5, que fala de outros devedores, 4.6, que fala de outros credores, 4.7, que fala de perdas, e 4.8, que fala das provisões, 4.9, que fala dos acréscimos e diferimentos. A conta 4.1, ela geralmente possui sim algumas subcontas. Temos a conta corrente, títulos a receber, clientes de cobrança duvidosa, e também temos adiantamentos de clientes. Na conta 4.1, que é a conta corrente, podemos dizer que ela debita. Podemos dizer que ela debita pelas algumas vendas que podem ocorrer, que podem haver, e proposições de serviços a crédito, e também podem acreditar pelos alguns recebimentos de clientes em débito da conta 1.1, e também por uma emissão de uma letra ou outros títulos que podem haver. A conta 4.2,
que fala de 4.2 que fala dos fornecedores e 4.2 que fala dos fornecedores possuem várias subcontas, não várias, possuem algumas subcontas. Fornecedores, conta corrente, contas, títulos a receber, entre outros. E ela normalmente a 4.2 que fala dos fornecedores e conta corrente, ela normalmente é debitada ou efetua-se algum pagamento, é debitada quando efetua-se algum pagamento aos fornecedores e acreditando a conta de depósito da ordem. Aceita-se também letras ou créditos titulares a pagar, acreditando as contas de fornecedores, títulos a pagar. E acredita-se a favor de algumas compras que podem haver a crédito de bens e de serviços que houverem a favor, está também debitando as contas de compras ou mesmo fornecimentos e serviços de outros terceiros que houverem. A conta 4.2.2 que fala dos fornecedores, títulos a pagar, ela é simplesmente debitada quando há um pagamento das letras e outros títulos. O valor simplesmente é acreditado na conta 1.2 que temos listado como depósito da ordem. E ela acredita-se ao aceitar letras ou outros títulos como pagamentos ou outros fornecedores de bens e serviços que registra-se um crédito na conta de fornecedores e conta corrente. Na conta 4.10 que fala dos empréstimos obtidos, ela simplesmente possui várias subcontas. Ela possui contas de empréstimos bancários que pode ser a longo ou mesmo curto prazo e também empréstimos por provisões, por obrigações, que podem ser convertíveis ou mesmo não convertíveis, empréstimos por títulos de participação ou mesmo outros empréstimos obtidos. A movimentação, ela acredita-se ao obter alguns empréstimos, o valor é registrado simplesmente como um débito na conta 1.2 depósito da ordem e debita-se quando ocorre algum pagamento total, seja ele total ou seja mesmo parcial de empréstimos ou mesmo o valor é acreditado na conta 1.2 depósito da ordem. Na conta 4.4 que fala do Estado, na conta 4.4 existem várias subcontas mesmo, que temos a conta 4.1 que fala dos impostos sobre rendimentos, impostos retidos na fonte, impostos sobre o valor acrescentado, que é o IVA, restantes impostos, retificações dos impostos, contribuições e outros tributos, impostos diferidos, contribuições para o INSS. O imposto sobre o rendimento temos temos subcontas, que é a conta temos a conta do estimado imposto, que é o pagamento da conta, o pagamento especial por conta. Temos também a conta 4.4.2 que fala dos impostos que são retidos na fonte, seja, temos outras várias subcontas. Temos a conta dos rendimentos, até os outros rendimentos de trabalho dependentes, profissionais, sejam capitais ou rendimentos prediais, também temos outros rendimentos. Temos a conta dos impostos sobre o valor acrescentado. Esta conta possui as seguintes subcontas, que é a conta do IVA suportado, que geralmente o IVA suportado, ela, segundo a movimentação do débito, a regra de movimentação de débito e crédito, ela geralmente é debitada pelo IVA de algumas aquisições que podem haver, de alguns inventários, sejam eles de investimentos ou de outros bens e serviços que por crédito ou por crédito de alguma conta que seja de caixa ou mesmo deposita a ordem. E também pode acreditar-se o IVA dedutível por transferências para a conta 4.4.3.2, que é o IVA dedutível. E também, ela também pode ser acreditada pelo IVA não dedutível por contrapartida da classe 2, que fala dos inventários de ativos biológicos. E a conta 4.4.3.2 que fala do IVA dedutível, ela geralmente debita pelas transferências da conta 4.4.3.1.2 que fala do IVA
do IVA dedutível e também credita pelas transferências para a conta 4.4.3.5, que fala do IVA apuramento, para o saldo respeitante do período. Geralmente, a conta do IVA liquidado, ela possui várias seguintes subcontas, que é das operações gerais e também de autoconsumos de operações gratuitas. Como todos nós sabemos, no código de contas já vem lá escrito. E também, normalmente, ela acredita-se pelo IVA, que é considerado liquidado de algumas faturas ou mesmo alguns documentos que sejam equivalentes a ou sejam equivalentes ou sejam emitidos por alguma entidade. E debita-se por algumas transferências sejam consideradas, por algumas coisas sejam consideradas transferências de saldo de algum período por uma conta de IVA apuramento. E a conta 4.4.3.4 que fala de IVA regularizações, IVA regularizações, nesta conta registra-se várias outras subcontas, sim, para regular as contas. E no IVA apuramento, IVA apuramento que é 4.3.3.5, ela debita-se pelo valor do devedor da conta do IVA recuperar, que é a 38, e no final do período anterior, caso não tenha incluído algum reembolso, seja considerado algum reembolso. Ele também acredita pelas transferências do saldo em a conta do IVA liquidado da conta 3.4.4.3.3, do saldo do credor ou da conta 4.4.3.4 que fala de IVA das regularizações. Na conta 3.3.6 que fala de IVAs liquidações que fala das liquidações oficiosas, neste caso oficiosas, podemos dizer que geralmente podem ser feitos alguns lançamentos. Sempre que ocorrer uma liquidação ou mesmo ociosa, deverá ser efetuado o lançamento. Temos que debitar a conta de liquidações oficiosas e também temos que creditar a conta do IVA a pagar, que é a conta 4.3.7. E a 4.3.7, ela geralmente tem outras subcontas tem algumas subcontas que ela normalmente ela credita-se pelo montante do imposto a pagar com alguma referência a cada período do imposto, algum imposto, ou mesmo o crédito de alguma conta que é do IVA apuramento, e debita-se pelo pagamento de impostos por crédito da conta 1.2 deposta a ordem. A conta 4.4.3.8 que fala de IVA recuperar, esta conta geralmente ela evidencia um crédito de IVA sobre o Estado. Sim, ela evidencia. Então, ela normalmente debita-se pelas transferências da conta do IVA apuramento. E quando geralmente ela é a última, ela apresenta saldo devedor referente a um determinado período do imposto. E quando ela acredita, ela simplesmente dá um pedido, um reembolso por um débito de uma conta de reembolsos pedidos, que é a 4.4.3.9. E também debita também pelas algumas transferências de do IVA apuramento 4.4.3.5, de IVA apuramento no início de algum período que seja seguinte. O IVA de reembolsos pedidos, que é 4.4.3.9, ela geralmente debita-se simplesmente pelo pedido de algum reembolso que houver por algum crédito, por alguma conta que seja recuperar. E também acredita pelo recebimento de algum reembolso, de
algum reembolso ou mesmo algo por algum débito da conta de depósito à ordem. A conta 4.4.4, que fala dos restantes impostos, né? Possui subcontas, né? Ela possui subcontas, que temos a subconta que ela geralmente podemos dizer que ela possui subcontas, sim. Que temos imposto de selo, temos impostos autárquicos. Imposto de selo e também temos impostos autárquicos. Ela simplesmente, normalmente ela acredita pelo algum reconhecimento da dívida por um débito das contas 6.8.2.3 que fala de imposto de selo, ou mesmo a conta 6.3.2. E ela também debita-se pelos pagamentos que são efetuados, são impactados por algum crédito da conta de depósito à ordem. A conta 4.4.6, que fala dos impostos diferidos, ela possui várias subcontas, duas subcontas que falam dos ativos de impostos diferidos e também passivos por impostos diferidos. E a conta 4.4.9, que fala de contribuições para o INSS. Esta conta geralmente ela registra as dívidas ao INSS. Ela acredita-se pelos montantes a pagar ao INSS e também debita pelos pagamentos ao INSS por alguma conta de depósito à ordem. A conta 4.5, que fala de outros devedores, ela possui algumas subcontas que falam do pessoal, subscritores de capital, obrigacionalistas, devedores, sócios, acionistas, subsídios a receber, devedores, entre outros. E a conta 4.5 possui sim outras subcontas que fala de adiantamentos em órgãos sociais, que fala de adiantamentos aos trabalhadores, benefícios após emprego. As subcontas da classe 4.5.1, que parte da 4.5.1.1 até 4.5.1.9. Geralmente as contas 4.5.1.1 e as contas 4.5.1.2 têm a mesma regra de movimentação quando refere-se a débito e crédito. Podemos dizer que a 4.5.1.1 e a 4.5.1.2 ela debita pelos adiantamentos que sejam concedidos por algum crédito da conta de depósito à ordem e acredita também pelo recebimento de algum adiantamento por débito da conta 1.2.1 que é um de depósito à ordem. Na conta dos subscritores de capital, ela geralmente debita pelas subscrições do capital inicial ou mesmo de aumentos de capital por meio da conta do capital 5.1 neste caso. A conta acredita-se pela realização do capital pelos subscritores de capital por débito da conta de depósito à ordem, de algum depósito à ordem. A conta 4.6, que fala dos 4.6 que fala dos fornecedores de investimentos de capital. Ele inclui várias subcontas. Inclui a conta dos fornecedores de capital, conta corrente, títulos a pagar, adiantamentos, locação financeira e também outras operações. Podemos dizer que ela tem três fases, podemos dizer que ela funciona em três fases. Primeira fase, ela fala do processamento dos ordenados neste caso. Primeira fase é pelo processamento dos ordenados, que sejam salários ou por outras remunerações dentro do mês que são respeitados. Ela debita pelos respectivos subcontas da 6.2, que fala dos gastos com pessoal, e por crédito das contas 4.6.2.1 e 6.2.2. E de segunda fase, ela faz faz o processamento de encargos sobre algumas remunerações que parte
que é parte patronal dentro do mês que é respeitado. Ela debida-se pela respectivo rúbrica 6.2, que fala dos gastos com o pessoal. E a terceira fase, que fala pelos pagamentos ao pessoal e as outras entidades, debitam-se pela conta 4.6.1 e a conta 4.6.6 e por 4.4 por contrapartida da conta da classe 1, que nesse caso, meios financeiros. A conta 4.6.2, que fala... Esta conta inclui os seguintes subcontas. Desculpa. Remunerações a pagar aos sócios. Remunerações a pagar aos sócios. Remunerações a pagar a alguns trabalhadores. Outros créditos. Pessoal, benefícios, empréstimos sindicatos, outras operações, outros órgãos sociais, outras operações com os trabalhadores. A conta 4.6 investimentos, a conta dos credores por subscrição, ela geralmente debita-se por alguma realização do capital que é subscrito por crédito da conta 1.2.1, que são depósitos à ordem. Acredita também pelas subscrições do capital inicial ou dos aumentos de capital por débito da conta 3.1 investimentos financeiros. E a conta 4.6.7 que fala dos 4.6.7 que fala dos credores, sócios, acionistas ou proprietários. Esta conta geralmente registra movimentos com detentores do capital social, possuindo seguintes subcontas: 4.6.7 que fala dos empréstimos obtidos, 4.6.7 fala dos resultados atribuídos, e também temos por último os lucros que são considerados lucros disponíveis. A conta 4.8 que fala das provisões possuem várias subcontas dentro dela. Elas possuem várias subcontas dentro delas. Possui várias subcontas como conta da classe 4. Processos judiciais em curso, que geralmente essa conta, né, podemos dizer assim, geralmente essa conta, podemos dizer que essa conta ela é debitada por uma utilização em contrapartida do depósito à ordem, ou mesmo credores diversos, para uma versão de contrapartida da reversão da profissão de alguma profissão. A conta 4.9 que fala dos acréscimos e diferimentos. Essas contas existem são 4.9 acréscimos de gastos, 4.9.2 rendimentos diferidos, acréscimos de rendimento, gastos diferidos. A conta 5 que fala do capital. Essa classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período. Apresenta as seguintes contas: capital, ações ou cotas próprias, valor nominal, descontos e prêmios, descontos, prestações suplementares, prêmios e alguns prêmios ou emissão de ações ou cotas, reservas, entre outros. E geralmente a conta 5.1 que é de capital, o capital é acreditado simplesmente pela algumas subscrições que são feitas do capital, seja inicial, do débito da conta dos subscritores de capital, que é a conta 4.5.2, e também pelos alguns aumentos do capital em contrapartida de algumas contas, dependendo da forma como são realizados o aumento. E ela debita pelas reduções de capital e também pela extinção de alguma entidade. Alguma entidade.
A conta 6.1, a conta 6 que fala dos gastos e perdas. Essas contas possuem, na conta 6 que fala dos gastos e perdas, elas geralmente possuem gastos e perdas de entidade aprendendo os seguintes contas. Ela possui várias subcontas que fala da 6.1, que é dos custos dos inventários, 6.2, que é dos custos com o pessoal, que 6.3, que é dos fornecimentos de serviços de terceiros, 6.4, que é das perdas por imparidade de período, a 6.5, que é de amortizações de período, 6.6, que é provisões, 6.7, que também são perdas por redução de justo valor, 6.8, que são gastos operacionais, gastos, e 6.9, por último, 6.9. Nós temos que dizer que a conta 6.1, ela possui outras subcontas, que são custos de inventários vendidos ou consumidos e também a variação de produto. Que era geralmente a conta 6.1 em si, 6.1, né? 6.1, podemos dizer que a conta 6.1.2 era geralmente apresentado dentro dela várias subcontas, que recomenda-se uma criação da conta 6.1.2.4, que também pode ser considerado como ativos biológicos. Ela, nessa conta, debita-se pelas existências que são consideradas iniciais da conta 2.3 e também, ou mesmo 2.4, ou também 2.5, que são produtos em serviço em curso, e credita-se pelas existências finais de contas da 2.3, que já havíamos dito que fala dos produtos acabados intermédios, e também pelas reclassificações de algumas regularizações de crédito da conta 3.8. A conta 6.2, que fala dos gastos pessoal, ela também possui várias subcontas. Como nós já sabemos, ela possui também várias subcontas. Na conta 6.2, que fala dos gastos com o pessoal, ela geralmente trata neste caso, trata das contabilizações de encargos sobre remunerações que sejam eles suportados para alguma entidade patronal. E quando refere-se à entidade patronal, na conta 6.2.3, encargos sobre remunerações, ela mesmo, vendo essa movimentação da conta, temos que ter em conta a movimentação da conta 4.6.2. E quando refere-se a remunerações dos trabalhadores, neste caso registram ordens de salários líquidos do pessoal, bem como de remunerações adicionais. Ela simplesmente subdivide tipo de remuneração, ordenados e salários, horas extras, entre outros. Quando fala-se de ajudas de custo, primeiro quando fala de benefícios pós-emprego, refere-se, neste caso, deverão ser contabilizados alguns gastos de planos de pensões referentes aos membros de órgãos sociais e outros trabalhadores. E quando fala-se de ajudas de custo, inclui ajudas de custo atribuídas por um pessoal da entidade, um pessoal da própria empresa, quando estes se deslocam do serviço da entidade, quando eles saem, fazem um trabalho, seja ele de campo ou em missão do serviço, aí sim é que é considerado ajudas de custo. Ajudas de custo, temos também outras fontes que falam de indemnizações. As contas de indemnizações, elas geralmente também possuem outras subcontas que falam de indemnizações de risco, que fala de indemnizações de risco de segurável e também, entre outros. Também temos a conta dos seguros de acidentes, doenças, caso aconteça algum acidente. Aí sim nós podemos recorrer a esta conta quando tivermos a fazer algum lançamento, algo que não está conforme. E outros gastos com o pessoal, também temos outra conta que também é útil.
que nesta conta são incluídos alguns gastos com pessoal não previstos nos, nos gastos anteriores. Nos gastos anteriores. Temos também a conta 6.3 que fala dos fornecimentos de serviços de terceiros. Esta conta possui os seguintes subcontas. 6.3.1 que fala sobre subcontratos, 6.3 que fala dos fornecimentos de serviços e também quando refere-se a alguns serviços, essa conta refere-se a várias coisas. Existem combustíveis, existem energia, existe água, existem várias coisas. Na conta 6.4 que fala das perdas por imparidade do período, essa possui muitas subcontas, possui várias subcontas e geralmente esta conta é debitada por perdas de imparidade do período. Agora a partir das contas 2.9 que fala dos ajustamentos para o valor realizável líquido e também a conta 3.9 que fala da imparidade acumulada de investimentos de capital e a 4.7 que fala de perdas por imparidade acumuladas de contas a receber. A conta 4.5, amortizações de período, ela também geralmente é atribuído por várias outras, não várias, algumas subcontas que temos aqui. A conta da subconta da 6.5 que fala dos ativos tangíveis, intangíveis, ativos de investimentos em curso, ativos tangíveis de investimento, ativos de exploração e avaliação dos recursos minerais. Na conta 6.6 das provisões também temos outras várias subcontas. Essas contas debitam-se por crédito da conta 4.8.1 a 4.8.9. Na conta 4.7, perdas por reduções de justo valor, também possuem outras subcontas, que geralmente ela é debitada por crédito das contas da 1.10, que são dos outros instrumentos financeiros, e 2.0 que fala dos ativos biológicos e, por último, os ativos tangíveis de investimento. Temos a 6.8 e outros gastos e perdas operacionais que possuem várias outras subcontas, como nós podemos ver aqui. Elas possuem várias outras subcontas. Na conta 6.2, que podemos dizer que são impostos à taxa, essa conta é debida-se por alguma liquidação, né? Alguma liquidação, ou seja, por algum valor do imposto, ou mesmo a taxa por impacto, por crédito do Estado, da 4.4 Estado. A conta 6.9, que fala dos gastos e perdas financeiras, possui também várias subcontas. Que a conta recomenda-se uma criação também de conta para justos juros suportados de locações financeiras. É recomendável sim. E também quando refere-se a várias outras subcontas, por exemplo, na conta 6.9 que fala dos descontos, a 6.9.5 fala dos descontos a pronto pagamento concedidos. Nesta conta, geralmente são incluídos alguns descontos a pronto pagamento que são concedidos, quer que sejam incluídos seja alguma fatura, quer que sejam atribuídos posteriormente. E também essa conta debita-se pelos alguns descontos que são efetuados, que são concedidos aos clientes por crédito da conta 7.1 que é referente a vendas e 7.2 que faz prestação de serviços. Nas contas da classe 7 que fala dos rendimentos e ganhos, esta classe apresenta os seguintes contas: 7.1 que fala das vendas, prestação de serviço, investimentos realizados para a própria empresa, reversão de período, rendimentos suplementares, outros rendimentos e ganhos operacionais, rendimentos e ganhos financeiros, ganhos por aumento do justo valor. Geralmente, quando refere-se a 7, que é dos rendimentos e ganhos, esta classe
evidenciar rendimentos do período, rendimentos que integram réditos ou mesmo ganhos. Na conta 7.1, que fala das vendas, sim, as contas 7.1, existem outras subcontas dentro da conta 7.1 das vendas, dentre as quais, incluindo as subcontas que nela tem, temos também as contas 7.1 que fala das mercadorias, a 7.1.4 que fala dos ativos biológicos. Elas têm uma natureza credora, podemos dizer, automaticamente ela tem uma natureza credora, enquanto que as contas 7.1.5 que fala do IVA das vendas com imposto incluído, a 7.1.7 que fala dos descontos e abatimentos, são de natureza devedora. Assim, as vendas nesse caso em si, elas são líquidas e são dadas no saldo das contas líquidas da conta 7.1 que é das vendas. Desculpa, a 7.2 que fala das prestações de serviços, 7.2 que fala das prestações de serviços, ela geralmente, como havia dito, prestações de serviços, ela geralmente, essa conta respeita vários trabalhos e vários serviços, presta também, sejam próprios objetivos ou mesmo finalidades. Essa contabilização também é efetuada, deve basear-se em faturação. Não pode ser algo que não foi planejado, algo que simplesmente foi acordado e decidiram fazer. Não, deve ser algo planejado, algo que evidencia com todas deve ser algo com todas as evidências concretas, das evidências em dia. Com faturação evitada em documentação, neste caso como havia, seja ela externa, para que possa se comprovar que de facto houve uma prestação de serviços. Quando refere-se a 7.3 investimentos realizados, também existem outras subcontas dentro dela. Existem sim. Que neste caso a mensuração dos trabalhadores com propriedade não pode ter uma base de valores de mercadorias de trabalho efetuados. E a 7.4 que fala de reversões do período. Esta conta também geralmente são contabilidades reversões de gastos e que são reconhecidos por amortizações por período de imparidade ou por mesmo provisões. Também possuem várias outras subcontas. No rendimento suplementar, ela também geralmente são apresentadas em várias outras subcontas. E os rendimentos de serviços, eles incluem algumas receitas, refeitórios, por exemplo, refeitórios, alguns postos médicos, entre outros. Na conta 7.6 que fala dos outros rendimentos e ganhos operacionais, também possui outras subcontas. Esta conta tem uma natureza residual, era registrar simplesmente rendimentos de entidade não compreendidos para a classe 7. Nesse caso, a classe 7 que fala dos rendimentos de ganhos e que não sejam rendimentos financeiros da conta 7.8 que fala dos rendimentos de ganhos financeiros. Feito isso, já havia dito que existem também outras várias subcontas dessa classe. Na classe 7.8, que fala dos 7.8 que fala dos rendimentos de ganhos financeiros, e também temos a classe 7.9 que fala dos ganhos por aumento do justo valor. Também possuem três subcontas, da classe 7.9.1, 7.9.2 e por último 7.9.3. Esta conta acredita-se pelo aumento do justo valor por débito dos respectivos contas, que é 1.3 que fala dos outros instrumentos financeiros, a conta 2.7 que fala dos ativos biológicos e por último os ativos tangíveis, que é a conta 3.6 ativos tangíveis de investimento. E por último temos as contas da classe 8 que fala dos resultados. Essa classe neste caso integra as seguintes contas. Integra a conta 8.1 resultados operacionais, 8.2 resultados financeiros, 8.3 resultados correntes, impactos sobre o rendimento, resultados líquidos do período, dividendos antecipados. Na conta 8.1, neste caso, nós podemos dizer que essa conta, a 6.1, a 6.8 e 7.1 e 7.6 são saldadas no final de cada exercício
por alguma transferência que foi feita ou para esta conta, neste caso. Assim que esta conta é debitada no final do exercício pelo saldo de alguma conta da 6.1 a 6.8, neste caso, será acreditada pelo saldo da conta 7.1 a 7.6. Quando o saldo desta conta é credora, significa que os rendimentos operacionais simplesmente excederam os gastos que sejam operacionais se o saldo for devedor. Isso significa que os gastos operacionais excederam os rendimentos operacionais. E quando fala-se da 8.2, que são os resultados financeiros, no final do ano, só simplesmente os saldos das contas 6.9 dos gastos e perdas financeiras e 7.8 que fala dos rendimentos e ganhos financeiros serão simplesmente transferidos para esta conta, que é a conta 6.8, é a conta 8.2 que fala dos resultados financeiros. E quando simplesmente o saldo desta conta, quando o saldo desta conta, simplesmente ele decide, ele está num modo credor, significa que a entidade, ou seja, a empresa, tem gastos financeiros líquidos. E quando está nos resultados correntes, significa que no final do ano, neste caso, no final do ano corrente, do determinado período, podemos dizer assim, os saldos das contas 8.1 e também 8.2 são transferidas para 8.3 da conta. Assim, o resultado corrente é positivo, ou seja, está a ter um saldo credor. Quando o resultado desta conta é devedor, significa que houve correntes são negativos, nesse caso houve um prejuízo. Na conta 8.5, imposto sobre os rendimentos, esta conta é subdividida em duas partes, que é impostos corrente e imposto diferido. Impostos corrente significa que é debitada pelo valor do imposto a pagar por contrapartida da conta do estado de estimativa. E 8.5, imposto diferido, ela é conta debitada pelo reconhecimento seja de qualquer imposto de diferidos a passivos e também por alguma redução que foi achada, alguma redução que foi feita pelos impostos diferidos de ativos. E esta conta é acreditada simplesmente pelo algum reconhecimento de impostos diferidos e alguns diferidos de ativos e também pela redução dos impostos diferidos passivos. E na conta 8.2, resultados líquidos do período, no final do ano, essas contas 8.3 que fala dos resultados correntes, elas geralmente no ano, e 8.5 que fala dos impostos e imposto sobre rendimentos, elas geralmente são transferidas para esta conta que é 8.8. E o saldo desta conta simplesmente representa o resultado líquido ou o resultado corrente. Caso o saldo seja devedor, isso significa que a empresa apurou algo, seja algum prejuízo. Na 8.9, que fala dos dividendos antecipados, geralmente são feitos alguns lançamentos quando cumpridas as disposições legais ou estatuais aplicáveis, seja a deliberada a distribuição ou a antecipação de dividendos, ou seja, alguma distribuição de dividendos por conta de algum lucro ou mesmo por algum exercício corrente. Ela por obrigatoriedade, devemos sim fazer um registro contabilístico para poder regularizar essa informação. Neste caso, iremos debitar a conta 8.9 que fala dos dividendos antecipados e creditar a conta 4.5.4.2 que fala dos devedores, que é adiantamento por conta de lucros. Também faremos também um lançamento de pagamento dos dividendos dos lançamentos contabilísticos a seguir, que iremos debitar a conta 4.5.4.2 e também iremos creditar a conta 1.2 que fala dos depósitos à ordem, que na verdade, na abertura de contabilidade no início de exercício, esta conta do saldo 8.9 que fala dos dividendos antecipados deve ser transferido para a conta 5.9 que fala dos resultados transitados. Muito obrigada pela apresentação. Tem mais um vídeo. Fiquem bem. Beijinhos.